Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre um dos filmes de guerra mais impactantes do cinema, 100 Novidades no Front, de 1930. Esse é, sem dúvida, um dos filmes de guerra mais importantes de todos os tempos. E quem levou esse projeto adiante lá no ano de 1930 foi o então chefão dos estúdios Universal, Col Leymour. Mas vale lembrar, inclusive, que ao contrário do que muitos podem imaginar, nessa época a Universal não era considerada um dos grandes estúdios de Hollywood. Na época existia sim o Big Five, que era composto por MGM, RKO, Fox, Paramount e Warner. A Universal era considerada um estúdio menor e, inclusive, desde a criação da academia até essa terceira edição, ela não tinha recebido sequer uma indicação em qualquer categoria que seja. E nesse ano especificamente, ela não só recebeu indicações, como saiu com o prêmio principal da noite. That kind of shell you don't have to pay much attention to. Those big fellas just make a lot of noise and land about 5 miles behind the line. The things we've got to watch out for are the light ones. They don't give you much warning. They go, well, zing! And when you hear that, down! Mother Earth. Press yourselves down upon her. Bury yourselves deep into her. Esse é o tipo de filme que ganhou prestígio instantâneo logo após o seu lançamento. Críticas para lá de entusiasmadas pipocaram nos jornais e na mídia especializada da época. Alguns colunistas chegavam a sugerir, inclusive, que esse filme deveria ser apresentado à Liga das Nações, que era o embrião aí do que viria a ser a Organização das Nações Unidas, como uma espécie de vacina anti-guerra. Tamanho era o seu impacto nesse tema específico. Esse burburinho foi crescendo aí ao longo dos meses, a tal ponto que, no momento da entrega dos prêmios da Academia daquele ano, a categoria de melhor filme acabou sendo anunciada por Louis B. Mayer, que afirmou o seguinte, abre aspas, escuto conversas de que o filme que premiamos esta noite pode vencer o Prêmio Nobel da Paz, fecha aspas. Ou seja, já se reconhecia lá atrás a importância e as qualidades e virtudes desse trabalho. O filme deixou de ser apenas uma peça de entretenimento para se tornar um acontecimento da época. It is with reluctance that I bring this subject up again. You are the life of the fatherland, you boys. You are the Iron Men of Germany. You are the gay heroes who will repulse the enemy when you are called upon to do so. It is not for me to suggest that any of you should stand up and offer to defend his country, but I wonder if such a thing is going through your heads. I know that in one of the schools, the boys have risen up in the classroom and enlisted in a mass. And of course, if such a thing should happen here, you would not blame me for a feeling of pride. O filme tem como base um livro escrito e lançado no ano anterior, 1929, pelo escritor Erich Maria Remarque, que foi ao fronte de batalha como soldado na Primeira Guerra Mundial e passa ali um pouco das suas próprias impressões sobre o conflito. O livro até aquele momento tinha vendido mais de 2.500.000 cópias em vários países, potencializando a expectativa por esse trabalho cinematográfico. Na história, o espectador é apresentado a um grupo de jovens garotos alemães. Bastante influenciáveis em função da idade, eles são munidos de nacionalismo e de discursos inflamados que fazem eles irem empolgados e com sentimento de dever a cumprir para as trincheiras. No entanto, tão cedo eles chegam ali no local das batalhas, eles começam a descobrir que a realidade não era assim tão empolgante. Hungry? Yes, yes. Hey, wait a minute. That's no invitation. Can you pay? Yes, sure. I have plenty of money. No, not money. That's just pieces of paper. Have you got any cigarettes, cigars, or soap, cognac? Chewing tobacco? Hey, are you crazy? There ain't enough here for us. I wish you three'd get bumped off. I'm tired of feeding you for nothing. O tempo vai passando e as arguras da guerra vão se apresentando de forma cruel a cada um daqueles jovens. É a fome, são as privações,
a violência, o desalento, as amputações, a pilha de corpos que só aumenta, a falta de assistência tanto por parte do governo quanto por parte das próprias tropas, a perda da humanidade, da capacidade de se chocar, a distância da família, enfim, todos esses elementos são abordados de uma forma ou de outra pelo roteiro ao longo das sequências. Com isso, a linha narrativa desse filme acaba construindo uma agonia crescente e constante, e que não se reflete apenas nas batalhas propriamente ditas, mas também no dia a dia dos bastidores das batalhas, na convivência com os outros soldados, com os outros jovens, e no desalento e na falta de apoio que eles mesmos acabam percebendo por parte do governo que os mandou até ali. Shut up! I'll feed you when you're all here. We're all here now. Only half the company's here. Get the rest. Wake 'em up. I wish I could wake him up. There's 80 of us left. The rest is in dressing stations or pushing up daisies. 80? And I cook for 150. All right, we'll have enough for once. Come on, dish out. I can't give 80 men what's meant for 150. Listen. You drew rations for the second company, didn't you? Yes. All right, we're the second company. I've got my orders. That's right. We're the second company. And if only half of us get back, that's our good luck. Come on, dish it out. No! Essa é a primeira grande característica desse filme. Se você for assistir esperando uma história convencional, onde uma nação tenta conquistar a outra por meio do heroísmo e do patriotismo, pode esquecer. Não existe essa ideia de conquista ou de vitória, e o tom de uma forma geral é bastante pessimista. Quando o assunto são as batalhas do filme, as cenas de guerra propriamente dita, o filme se torna ainda mais impactante. Lehman não poupou recursos e investiu cerca de $1,5 milhão na produção desse filme, o que na época era uma quantia exorbitante. Isso se reflete de forma clara em cenários grandiosos, cenas incríveis de batalha, reprodução fidedigna de trincheiras, número elevado de figurantes, movimentos impressionantes de câmera e cenas de alto realismo de fazer inveja a muita produção mais recente, viu? E para ajudar na composição desse roteiro, a produção lançou mão de algumas técnicas. Uma delas foi a escolha de atores relativamente desconhecidos para os papéis principais. Eles são liderados por Lew Ayres, mas se equivalem ali em termos de importância narrativa. Isso acaba aproximando o público de uma pessoa comum, já que ele não estava vendo ali nas telas um grande astro. Poderia ser um parente seu, por exemplo. A representação se torna assim mais realista e mais crua. Os semblantes de todos os atores também são bastante cansados. Existe um trabalho muito forte de maquiagem, que transparece todo aquele ambiente pesado das batalhas. E ele, por sua vez, também reforça o aspecto do desgaste psicológico de cada um dos personagens, o que torna tudo ainda mais angustiante. Existe ainda um trabalho meticuloso de mixagem sonora. E é bom a gente lembrar que esse é um filme que está praticamente ali na transição do cinema mudo para o cinema falado, o que torna esse trabalho ainda mais impressionante. O som constante de tiros e de bombas, com a ausência de trilha sonora correspondente, deixa tudo ainda mais impactante, incomoda mesmo o espectador, e serve como um recurso para tentar passar um pouco da angústia daqueles combatentes também para a plateia. O silêncio, no final das contas, acaba sendo um elemento a mais aí dessa narrativa. Tudo isso junto só reforça ainda mais o tom pacifista do filme, já que não há perdão, não há segunda chance. Em momento algum existe concessão ali para aqueles soldados. A situação evidentemente não melhora e não existem heróis reais naquela situação. Just look at my hand, though. That's because you lost so much blood. Just eat decently and you'll get well again. Franz, you must eat. That's the main thing. It looks good, too. I have such a terrible pain. My foot. Every toe in my right foot hurts. Agora uma curiosidade. Na época, circulou entre os cinemas uma versão muda desse filme, até porque não eram todas as salas de exibição que estavam preparadas para o padrão falado. Nessa versão específica existia sim uma trilha sonora bastante marcante,
mas com isso você acabava perdendo um pouco do impacto do silêncio sobre a história. Essa versão ficou durante muitos anos perdida, mas atualmente está disponível na Livraria do Congresso norte-americano depois de um programa de recuperação da Copa. Voltando aqui à versão falada, são várias as cenas impactantes para o espectador. O roteiro caprichou na criação de situações que ficam na memória do espectador durante muito tempo após o final da projeção. Eu vou aqui destacar 3 momentos do filme que eu acho especialmente marcantes. As 2 primeiras estão ali localizadas nas sequências de encerramento da produção, e por isso eu não vou me aprofundar muito para não estragar, não dar spoiler desnecessário. Mas o plano final simplesmente arrepiante, a cena da borboleta, que é de uma crueldade e de uma construção narrativa poucas vezes vista em filmes de guerra na história do cinema, e o retorno momentâneo dos soldados para casa, para visitar quem eles deixaram lá nas suas cidades, e o impacto que isso causa neles mesmos. A constatação que eles tiveram de como aquele conflito todo era totalmente desnecessário. I'm glad to know you, young man. I'm glad to know you. And how are things out there? Terrible, eh? Terrible. But we must carry on. After all, you do at least get decent food out there. Naturally, it's worse here. Naturally. But the best for our soldiers all the time. That's our motto. The best for our soldiers. Best for our soldiers. O filme foi dirigido com muita habilidade pelo diretor Lewis Milestone, que em 1927/1928 já tinha vencido um Oscar da Academia pela direção de comédia do filme Dois Cavaleiros Árabes. Ele acabaria vencendo também o prêmio de direção por esse filme e se tornou assim o primeiro diretor da história da Academia com 2 prêmios. Trata-se de uma direção de altíssimo nível e, portanto, na minha opinião, o prêmio está muito bem entregue. Sem novidades no front, sem sombra de dúvidas, foi um daqueles filmes que fizeram bastante barulho na época do seu lançamento. E na minha opinião, com muita razão. Além de ser muito bem realizado, tecnicamente impecável, o filme também é muito chocante, cheio de metáforas e reflexões, e ele estava realmente bem à frente do seu tempo. Uma verdadeira obra de arte completa que nos lembra a todo momento ou não nos deixa esquecer como numa guerra só existem perdedores. Na minha opinião, esse é um dos filmes mais marcantes de toda a trajetória desse canal do YouTube desde que a gente começou. Assista e confira. You're all I've got left, Cat. I'm not much to have left. I missed you, Paul. At least we know what it's all about out here. There are no lies here. Push on to Paris? You ought to see what they've got on the other side. They eat white bread over there. They've got dozens of airplanes to war one, and tanks that'll go over anything. What have we got left? Guns so worn they drop shells on our own men. No food, no ammunition, no officers. Push on to Paris. So that's the way they talk back there. I guess we'd better be going. E depois de assistir o filme, volta aqui no canal, não esquece e deixa o seu comentário, sua manifestação, sua opinião, o que você quiser. Também não deixe de curtir o conteúdo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É muito importante pra gente. Seguimos aqui no canal com essa temporada de prêmios de 1929 e 1930 para julgar e analisar mais um dos filmes indicados pela Academia. Disraeli, um título aí até um pouco obscuro e difícil de ser achado. Ele deu o Oscar de melhor ator para George Arliss e é a próxima atração aqui do canal. Te espero aqui.